Oi pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vim falar para vocês um pouco da minha rotina como estudante de Direito do nono semestre. É muita coisa na cabeça, porque a gente não só estuda, né? A gente trabalha, tem gente que trabalha, tem gente que faz estágio, tem gente que faz academia, que faz diversas outras coisas, que ainda tem igreja, que frequenta igrejas, ou não sei. Enfim, são infinitas possibilidades. Tem o TCC, tem as matérias da faculdade, então acaba sobrecarregando essa sua vida. Então, se você não tiver organização e planejamento, você não consegue estabelecer tudo, porque um ou outro desanda, você não consegue equilibrar tudo. E eu vim falar para vocês como é a minha rotina, o que eu faço, como eu faço para estudar para o OAB, para estar no estágio estudando, as matérias da faculdade também, TCC, academia, minha vida espiritual na igreja, enfim, é isso. Bom, primeiro de tudo, eu acordo mais ou menos 6, 7 horas, esse horário que eu acordo, porque aqui o estágio, ele é 8 horas da manhã que ele começa. Então eu tenho que chegar aqui 8 horas. Chegando 8 horas eu trabalho nele aqui normal, vou pra minha sala. É um trabalho normal, é como se fosse trabalho normal. Vou pra minha sala. Importante isso. Aqui no fórum, eu estagio no fórum. Na comarca aqui, é uma comarca plena, então aqui tanto é um juiz é só, pra tudo. Então aqui a gente divide alguns estagiários, alguns faz só os processos penais e outros faz só os processos penais e outros processos civis. Como eu tenho mais facilidade no penal, eu fiquei só com penal. Então todos os processos da comarca de penal eu minuto. Sentença, decisão, despacho, enfim, medidas protetivas, tudo que envolve o penal aqui na comarca eu faço. Também eu auxilio em audiências, porque como não tinha oficial de justiça, então designava assim, né? Designava um estagiário para estar ali auxiliando nas audiências. Então como eu acabei já, como não tinha, depois entrou, como não tinha e eu estava ali já, eu acabei ficando nas audiências mesmo, auxiliando ali, né? Não faço mais a função dos oficiais, mas eu tô ali auxiliando, ajudando, porque eu gostei também de ficar, então pra mim tava ótimo. E também em júri, o mesmo esqueminha, não tinha muitos oficiais de justiça, não tinha nenhum, porque foi aposentado. Aí eu ficava ali auxiliando, como se fosse um auxiliar de justiça ali, por exemplo, quando precisava de alguma coisa, de chamar alguém. Aí ela chamava, algo básico também, não fazia a função do oficial, porque não é minha competência, mas ali algo básico, só auxiliar, por exemplo, chamar o testemunho, ligar para alguém que testemunho, algo básico que não me sobrecarregava em nada, só me ajudava e eu gostava bastante, era maneiro. E como eu fazia isso, eu continuei fazendo aqui, mesmo depois de entrando no oficiais, eu quis permanecer ajudando, auxiliando eles, porque já estava acostumado, então nos júris também eu ajudo, auxilio, e audiências e na minutas também. E depois do meu dia disso, que eu vou pro meu estágio, eu saio mais ou menos 2 horas, depende do dia. Saio mais ou menos 2 horas, vou pra academia. Depois da academia eu fico 1 hora ali, 1 hora e meia na academia, eu vou pra casa. Em casa eu chego, tomo um banho, como alguma coisa assim. Eu vou primeiro, antes de começar minha rotina de estudo, eu gosto muito de buscar me edificar, fazer meu devocional, porque eu acho que primeiro vem as coisas de Deus para depois vir as coisas desse mundo, porque a palavra dele fala: me buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, antes de começar os meus estudos, para abrir minha mente mesmo, é maravilhoso. Eu boto louvores no meu quarto, fico ali louvando, faço meu momento de devocional a Deus, minhas orações,
oro, depois eu leio a Bíblia, pego a Bíblia, vou pedindo a Deus me auxiliando o que Ele quer falar comigo nesse dia. Vou anotando, escrevendo na Bíblia também, gosto de fazer um estudo assim na Bíblia, escrevendo, rabiscando tudo. E depois desse meu devocional, eu faço uma oração para Deus me abençoar nos meus estudos, para Ele abrir minha mente para eu aprender cada vez mais. Aí sim eu começo meus estudos para a OAB. Aí mais ou menos umas 4 horas, né? Depois de estudar, acho mais 4h30 mais ou menos, porque dependendo do meu devocional ali com Deus, né? Porque tem vezes que demora mais, porque a gente sente mais a presença e tal. Tem vezes que demora menos, enfim, mais ou menos 1 hora ali no meu devocional com Deus. E aí, 4 horas mais ou menos eu começo a estudar. E aí vai depender bastante. Como eu tô de férias, eu consigo pegar das 4 às 9 da noite, 10 horas estudando. Quando eu tô de férias e quando não tem culto, porque aqui tem um culto 3 vezes na semana. Quando não tem culto também, como eu tô de férias, eu pego até 10. Quando tem culto, que o culto começa às 7, aí eu estudo até 5, 6, mais ou menos ali. E quando eu volto do culto, se der tempo, se não estiver exausto, eu estudo mais um pouquinho. Quando tem aula, né, eu estudo antes 4 horas até 5 ou 6 por aí e vou pra faculdade. Quando eu volto da faculdade é muito tarde e eu fico muito cansado, então eu não consigo estudar. Então eu só tenho esse intervalinho de tempo para estudar. Como eu tô de férias, eu consigo pegar, e quando não tem culto, consigo pegar até das 4h30, 5 até 10 horas da noite. De vez em quando eu acabo todas as aulas, é porque eu não tenho esse limite de aula e de assunto. Eu vou estudando até eu me cansar e vou indo. Quanto máximo possível de conteúdo eu conseguir, quanto máximo possível de aula eu assistir, de artigo que eu leio, tá ótimo, eu não tenho limite assim. Eu vou indo até minha hora, de 10. Quando eu tô muito cansado, umas 8 horas eu canso, eu paro. Tipo, por exemplo, a maioria das vezes, 8h30, 9 horas eu já tô exausto, aí eu paro, né? 9 horas. E aí 9 horas eu paro, eu entro nas minhas redes sociais, né? No meu celular. Na verdade eu não tenho redes sociais. Eu renunciei minhas redes sociais porque tava me deixando mal. Mas isso é tema para outro vídeo. Eu não tenho mais Instagram, TikTok, nada. A única rede social que eu tenho hoje em dia é o WhatsApp. Nem YouTube eu tenho mais. Eu tenho o WhatsApp. Aí quando 9 horas eu paro o WhatsApp, ou paro um pouco, né? E eu vejo algumas mensagens do WhatsApp para ver se tem algo interessante. Se alguém mandou algo, enfim, do WhatsApp para ver se tem algo interessante. Se alguém mandou algo, enfim. Algo íntimo. Vejo ali algumas mensagens, troco algumas mensagens, se tem algo importante para amanhã, para fazer, se às vezes eu falo alguma coisa, ou servidores, enfim, para fazer alguma coisa, outra vez às vezes eu mando mensagem pedindo para fazer uma medida protetiva que é de urgência e tal. Eu sempre olho ali nesse tempo, falo com meus amigos, resenha ali, enfim, mais ou menos ali das 9 às 10, mais ou menos das 10, 10h30 ali, tô ali. Quando eu não tenho muita coisa no meu WhatsApp para resolver, eu leio livros que eu gosto muito de ler. Então quando eu não tenho muita coisa para fazer no WhatsApp, eu vou ler. Fico lendo das 9 ali às 10, por aí 11. E 11h30 mais ou menos é o horário que eu vou dormir. Aí 11h30 eu entro no meu quarto, fecho minha porta e oro mais uma vez, agradecendo a Deus pelo meu dia, por tudo que Ele me fez. Por tudo que Ele fez de bom na minha vida, e eu agradeço a Deus. E eu vou dormir. Quando eu vou dormir, antes de dormir, eu tenho o costume de ler pelo menos uma parte ali, um capítulo da história de um livro que eu tô lendo. Depende do livro que eu leio também, né? Mas o livro que eu tô lendo agora, ele é dividido em capítulos pequenos, então eu leio sempre assim, um capítulo que tem 4, 5 páginas antes de dormir, porque a minha mente vai descansando, e é a melhor coisa, porque antes de dormir eu com o celular na mão, então minha mente ficava e não conseguia dormir, ficava atordoada. Mas aí depois eu passei para ler livros toda vez que dormi, antes de dormir, e minha mente ficou melhor e eu tive sonos melhores. E depois disso eu durmo 3 horas da manhã. Eu tenho o costume de orar às madrugadas, porque tem vezes que eu tô muito cansado que eu não consigo. Mas eu boto o meu despertador porque eu quero criar esse costume. Porque antes eu tinha muito esse costume, mas com o tempo, com a rotina, eu acabei perdendo. E aí eu boto 3 horas da manhã,
o meu celular para despertar, para eu olhar de madrugada, e eu acordo de vez em quando. De vez em quando eu não consigo, mesmo que eu tô muito exausto, mas quando eu consigo, mesmo exausto ali, eu levanto, agradeço a Deus, intercedo por algumas pessoas que pedem oração, na igreja eu tô orando de madrugada, enfim. Pronto, aí eu durmo de novo, e aí eu acordo 7 horas mais ou menos, quando eu tô muito cansado, quase 7 horas. E aí eu me arrumo pra estar novamente nessa rotina. E vou fazer tudo de novo nesse meu ciclo. Final de semana, interessante. Final de semana, como eu tô mais tempo, como não estagiando no final de semana, de sábado mesmo, eu dou mais tempo pro estudo, que é o dia que eu tenho pra acabar no estudo, porque eu tenho muitas horas, então eu acordo ali, como eu gosto de acordar um pouco mais tarde, porque é final de semana, eu mereço. Aí dependendo da hora que eu acordo, porque eu deixo livre, assim, sábado eu deixo livre, quando Deus quiser me acordar, eu acordo. Aí na hora que eu acordo, mais ou menos eu acordo de manhã ali, 8, 9 horas ali, 10, talvez, dependendo do quanto eu estou cansado. Eu levanto, descanso um pouquinho, minha mente, e vou estudar. Aí eu pego e estudo até das 10 às 3, 4 horas. Estudo, leio também, pauso para ler, fico lendo livro, comendo um pouquinho também, é um lanche. E de vez em quando meus amigos chamam pra gente sair, eu deveria não sair, eu deveria estudar, mas eu vou sair, porque eu não, também não sou de ferro e não vou ficar em casa assim, né, sofrendo não, porque é algo bom, né, estudar, traz conhecimento, mas também distrair minha mente também pra não ficar maluco quando meus amigos chamam assim pra sair pra ir pra aula, comer uma pizza, que a maioria das vezes sábado, parece que eles não cansam. Sábado a gente tá sempre saindo, a gente vai na aula ali, fica ali, eu também deixo livre. Vou com eles, volto uns 11 horas da noite, então depois de já ter estudado também, né? E domingo eu tenho um EBD de manhã cedo, às vezes quando tem Santa Ceia, então eu acordo de manhã cedo, umas 7 horas, que EBD é 9, umas 8 horas eu tô acordando, e volto pra casa. Eu não estudo domingo porque eu tirei um dia para descansar. Só domingo, no máximo, eu vou revisar o assunto ali, só ler por cima. Mas domingo é meu dia de lazer, então eu gosto de ler, então eu vou ler, assistir um filme, conversar com minha família ali, dialogar, ficar no WhatsApp ali, conversando com amigos, desenhando, até o horário do culto, que é 6h30, que passa rápido. 6h30 eu tô na igreja, e depois acaba o culto umas 8h30, 9 horas. De vez em quando os meus amigos me chamam pra sair também, mas eu vou de vez em quando. De vez em quando eu não vou, eu volto pra casa. Quando eu volto pra casa, eu fico ali assistindo algum filme, uma série, lendo também. E volto a dormir. E todo o processo, de novo. E se repete. Então essa é a minha rotina. Quando começar as aulas vai ficar mais complicado, porque dividir meu tempo, mas eu sempre consegui permanecer nesse mesmo esquema. E isso tem me ajudado bastante, essa organização, porque senão a pessoa fica maluca. É isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Se vocês quiserem se inscrever, se inscreve. Se não quiser também, não se inscreve. Se quiser dar like, dá lá ele. É isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo, que eu não sei se eu vou fazer. Mas dependendo, eu posso fazer um próximo vídeo aí falando de como eu consegui entrar na faculdade, que foi muito interessante. Eu entrei na faculdade quando eu estava no ensino médio, então eu pulei o ensino médio. Eu só estudei o primeiro ano do ensino médio, depois eu pulei e fui pra faculdade. Então esse vídeo é muito interessante também, se quiserem saber também dos livros que eu leio, que eu gosto de ler. Talvez eu faça um vídeo da segunda fase da OAB, se eu passar também, eu acho. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo. Enfim, tem vários assuntos, mas é isso, muito obrigado. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto.